Ela perdeu o último voo e estava desesperada no aeroporto vazio, até que um funcionário a confundiu com outra pessoa e a levou para um jato privado. Quando percebeu o engano, já estava voando com um bilionário misterioso que sabia tudo sobre sua vida. O que ela não imaginava era que aquele erro mudaria seu destino para sempre. Clara correu pelos corredores do Hospital Santa Helena com o coração disparado. Sua supervisora tinha acabado de liberar ela do plantão duplo, mas o último voo para Florianópolis saía em 40 minutos. 40 minutos para atravessar a cidade e chegar ao aeroporto. O casamento da irmã era dali a 4 dias, e ela não podia faltar. Não depois de tudo que passaram juntas. O táxi parecia andar em câmera lenta no trânsito pesado. Clara olhava o relógio a cada segundo, calculando mentalmente se ainda dava tempo. As mãos tremiam enquanto checava pela 10ª vez se tinha todos os documentos na bolsa. O vestido que escolheu para ser madrinha estava cuidadosamente dobrado na mala, junto com os sapatos que custaram metade do salário dela. "Por favor, acelera um pouquinho", pediu ao motorista, tentando não soar desesperada. "Moça, com esse trânsito não tem milagre que funcione." Quando finalmente chegou ao Aeroporto Internacional Presidente Vargas, Clara saiu correndo sem esperar o troco. O saguão estava quase vazio, o que não era um bom sinal. Seus passos ecoavam no piso gelado enquanto procurava o balcão da companhia aérea. "Desculpa, ainda posso fazer check-in para o voo das 9h30 para Florianópolis?" perguntou ofegante para a atendente. A mulher olhou para a tela do computador e balançou a cabeça negativamente. "Lamento, mas o voo já está fechado. O próximo só amanhã às 10 da manhã." Clara sentiu o mundo desabar. Amanhã às 10 seria tarde demais. A cerimônia começava às 4 da tarde, e ela ainda precisava chegar ao local, se arrumar, ajudar com os preparativos. A irmã contava com ela. Depois de anos cuidando sozinha da mãe doente, depois de abrir mão de tanto para que Clara pudesse estudar enfermagem, Beatriz finalmente encontrou alguém que a amava de verdade. "Tem certeza que não tem nada disponível? Eu pago qualquer diferença, qualquer taxa extra", implorou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. "Não posso fazer nada, querida. Sinto muito." Clara se afastou do balcão cambaleando. Sentou numa cadeira do saguão vazio e desabou a chorar. As lágrimas caíam sem controle, molhando o uniforme do hospital que ainda vestia. Como ia explicar para a irmã? Como ia perdoar a si mesma por não estar lá no momento mais importante da vida de Beatriz? O celular tocou. Era ela. "Clara, você já embarcou? Estou tão ansiosa que não consigo dormir. Bea, eu..." A voz falhou. "Eu perdi o voo." Silêncio do outro lado da linha. Clara podia imaginar o rosto da irmã se desfazendo em tristeza. "Não tem outro voo? Não tem jeito nenhum?" "Só amanhã de manhã, mas vai ser tarde demais." "Clara, você não pode perder meu casamento. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Sem você lá, nada vai fazer sentido." A ligação caiu, deixando Clara sozinha com sua culpa e desespero. O aeroporto parecia um mausoléu, com apenas alguns funcionários fazendo a limpeza noturna. Ela enterrou o rosto nas mãos, sentindo o peso de ter decepcionado a única pessoa que realmente importava. "Senhora Clara Mendonça?" Uma voz masculina a fez levantar a cabeça. Um homem uniformizado estava parado na sua frente, segurando um tablet e sorrindo educadamente. Ele vestia um blazer elegante com um crachá que ela não conseguiu ler direito. "Sou eu", respondeu confusa, secando as lágrimas rapidamente. "Que alívio encontrar a senhora. Estávamos procurando por todo o aeroporto. A senhora está atrasada para o embarque." Clara piscou várias vezes, sem entender. "Acho que houve um engano. Eu perdi meu voo para Florianópolis." O homem consultou o tablet, franzindo a testa. "A senhora não é a passageira VIP com destino a Florianópolis? Clara Mendonça?" Ela assentiu lentamente, ainda confusa. Talvez houvesse outro Clara Mendonça que também perdeu um voo. Ou talvez a companhia aérea tivesse conseguido um lugar de última hora em outro voo. "Sim, sou eu. Mas eu não sou VIP nem nada do tipo. Não se preocupe com isso agora, senhora. O importante é que chegou a tempo. Se puder me acompanhar, por favor. O voo está quase saindo." Clara pegou a mala, ainda sem acreditar na reviravolta.
Talvez fosse seu dia de sorte depois de tudo. Seguiu o homem pelos corredores do aeroporto, passando por áreas que nunca tinha visto antes. Eles subiram uma escada e saíram por uma porta que dava direto na pista. Nossa, que diferente, murmurou, vendo um jato pequeno e luxuoso parado à sua frente. A senhora nunca voou em jato executivo? Perguntou o homem, parecendo surpreso. Nunca nem sonhei com isso, respondeu honestamente. Ele sorriu e a ajudou a subir a pequena escada que levava à porta da aeronave. O interior era como um sonho. Poltronas de couro bege, pequenas mesas de madeira polida, iluminação suave e uma sensação de luxo que ela só tinha visto em filmes. Uma comissária elegante se aproximou com um sorriso acolhedor. Boa noite, senhora Mendonça. Seja bem-vinda a bordo. Posso servi-la com alguma coisa antes da decolagem? Obrigada. Só água, por favor. Clara conseguiu falar, ainda em choque. Ela se acomodou numa poltrona que era mais confortável que a própria cama. Talvez houvesse alguém poderoso no hospital que soube do problema dela e resolveu ajudar. Ou talvez a companhia aérea tivesse realocado ela num voo executivo por causa do transtorno. Não importava a explicação. O importante era que ia chegar a tempo para o casamento da irmã. O jato começou a se mover na pista. Clara fechou os olhos e agradeceu silenciosamente por aquele milagre inesperado. Quando abriu os olhos novamente, viu que não estava sozinha no avião. Do fundo da cabine, um homem estava caminhando em sua direção. Alto, cabelos escuros, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o salário dela de um ano inteiro. Quando ele se aproximou, Clara sentiu algo estranho no peito. Os olhos dele eram intensos, como se pudessem ver através da alma das pessoas. Ele parou na poltrona ao lado dela e sorriu. Não era um sorriso comum. Havia algo misterioso ali, como se ele soubesse de algum segredo que ela desconhecia. Então você é a Clara Mendonça, disse com uma voz grave que fez ela sentir um arrepio na espinha. A mulher que vai mudar completamente a minha vida. Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo na maneira como ele falou que não parecia normal, como se ele a conhecesse há muito tempo, quando ela tinha certeza absoluta de nunca ter visto aquele homem antes. Desculpa, mas acho que você me confundiu com outra pessoa, disse, tentando manter a voz firme. Ele se sentou na poltrona ao lado, sem tirar os olhos dela. Não, Clara, eu não me confundi. Sei exatamente quem você é. O jato ganhou velocidade na pista, e Clara percebeu que não havia volta. Estava voando para o desconhecido com um estranho que afirmava conhecê-la. E pela primeira vez na vida, não sabia se devia sentir medo ou expectativa pelo que estava por vir. Clara sentiu as mãos ficarem geladas quando o estranho disse que sabia exatamente quem ela era. O jato já estava no ar, cortando as nuvens na escuridão da noite, e não havia como sair dali. Ela tentou manter a calma, mas o coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Olha, acho que houve um engano muito sério, disse, tentando soar firme apesar do nervosismo. Eu sou enfermeira do Hospital Santa Helena. Perdi o voo comercial para o casamento da minha irmã, e um funcionário do aeroporto me trouxe até aqui. Provavelmente me confundiu com outra pessoa. O homem recostou na poltrona de couro, estudando o rosto dela com uma intensidade que a deixava desconfortável. Havia algo hipnotizante nos olhos escuros dele, como se pudesse ler cada pensamento que passava pela cabeça dela. Você não foi confundida com ninguém, Clara, disse com aquela voz grave que fazia o estômago dela dar voltas. Você está exatamente onde deveria estar. Como assim? Eu não entendo nada do que está acontecendo. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Meu nome é Rafael Monteiro. Sou dono da Corporação Médica Aurora. Talvez você já tenha ouvido falar. Clara arregalou os olhos. Todo mundo na área da saúde conhecia a Aurora. Era a maior rede de hospitais particulares do país, famosa por atender apenas pessoas muito ricas. Mas o que isso tinha a ver com ela? Eu estava esperando outra pessoa neste voo, continuou Rafael. Uma consultora médica que ia me ajudar com um projeto importante. Mas ela cancelou na última hora, alegando problemas pessoais. E daí? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Rafael se inclinou para a frente, aproximando o rosto do dela.
Clara sentiu um aroma masculino que a deixou meio tonta. Porque você, Clara Mendonça, é exatamente a pessoa que eu precisava encontrar. Isso não faz o menor sentido. Rafael levantou e caminhou até uma pequena mesa no fundo do jato. Voltou com uma pasta de couro marrom e a colocou no colo de Clara. Abra. Com as mãos tremendo, ela abriu a pasta. A primeira coisa que viu foi uma foto sua saindo do Hospital Santa Helena, vestindo o mesmo uniforme que usava agora. Sua boca ficou seca. Como você tem uma foto minha? Sussurrou, folheando os papéis. Havia relatórios sobre seu trabalho, avaliações de desempenho, até informações sobre onde morava. Há semanas venho observando enfermeiros e médicos de vários hospitais públicos, explicou Rafael, voltando para a poltrona ao lado dela. Procurava alguém especial, alguém que realmente se importasse com os pacientes, que fizesse diferença na vida das pessoas. Clara sentia uma mistura de medo e raiva crescendo no peito. Você me investigou? Como se eu fosse uma criminosa. Não foi investigação, foi reconhecimento. A voz dele ficou mais suave. Você salvou a vida de uma criança semana passada. Um menino que chegou ao pronto-socorro sem conseguir respirar. Os outros profissionais acharam que era apenas uma crise de asma, mas você insistiu que havia algo mais. Clara se lembrou do caso. Pedrinho, de apenas 5 anos. Ela tinha sentido que não era uma crise comum de asma e pediu mais exames. Descobriram que ele tinha engolido uma peça pequena de brinquedo que estava obstruindo parcialmente as vias respiratórias. Como você sabe disso? Porque eu conheço a mãe do Pedrinho. Ela trabalha na limpeza de um dos meus hospitais. Quando soube da história, fiquei curioso sobre a enfermeira que salvou o filho dela. Clara fechou a pasta com força, sentindo-se invadida. Então você me espionou porque salvei uma criança? Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que perdeu alguém muito importante porque os profissionais de saúde não tiveram a mesma dedicação que você tem. A raiva no peito de Clara diminuiu um pouco ao ouvir a dor na voz dele. Ela olhou para Rafael e percebeu uma tristeza profunda escondida por trás da postura confiante. O que aconteceu? Perguntou baixinho. Rafael ficou em silêncio durante vários segundos, olhando pela janela do jato. Quando falou, sua voz saiu embargada. Minha esposa, Marina Monteiro. Ela tinha apenas 25 anos quando começou a sentir dores no peito. Levei ela para o melhor hospital particular que conhecia, mas os médicos disseram que era apenas ansiedade. Estresse do trabalho. Clara sentiu o coração apertar. Sabia onde aquela história ia dar. As dores pioraram, mas toda vez que procurávamos ajuda, recebíamos a mesma resposta. Mulher jovem, bonita, rica, devia ser frescura, drama, busca por atenção. Até que uma noite, a voz dele falhou completamente. Clara teve vontade de segurar a mão dele, mas não sabia se devia. Ela teve um infarto, aos 26 anos. Quando finalmente levaram a sério, já era tarde demais. Rafael, eu sinto muito. Você sabe qual foi a última coisa que ela me disse no hospital? Perguntou, olhando direto nos olhos dela. Disse que quando ficasse boa, queria trabalhar para melhorar o atendimento médico no país. Queria que nenhuma outra pessoa passasse pelo que ela passou. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Ela entendia agora por que estava ali. Foi por isso que criei a Aurora, continuou Rafael. Para honrar o sonho dela. Mas construí hospitais apenas para ricos, para pessoas que podem pagar. Deixei os pobres de lado, exatamente como fizeram com Marina. E agora? Agora quero mudar isso. Quero construir hospitais gratuitos, com o mesmo padrão de qualidade da Aurora. Hospitais onde enfermeiras como você possam trabalhar, onde crianças como Pedrinho sejam atendidas com excelência. Clara sentiu algo se mexer dentro do peito. A história dele estava tocando uma parte dela que nem sabia que existia. Por que eu? Perguntou. Porque você tem algo que dinheiro não compra. Você tem coração. Vi nos relatórios como você trata cada paciente como se fosse família. Como fica além do horário para conversar com as mães assustadas. Como usa o próprio salário para comprar remédios para quem não pode pagar. Clara ficou vermelha. Ela realmente fazia essas coisas, mas achava que ninguém percebia. Quero você como diretora médica do meu novo projeto, disse Rafael pegando a mão dela suavemente.
Quero que me ajude a construir algo que Marina ficaria orgulhosa. O toque da mão dele na dela mandou uma corrente elétrica pelo braço. Clara nunca tinha sentido algo assim antes. Era como se o corpo dela reconhecesse ele de alguma forma inexplicável. Mas por que todo esse mistério? Por que não me procurou diretamente no hospital? Rafael sorriu pela primeira vez, e Clara percebeu como ele ficava ainda mais bonito quando sorria. Porque você nunca teria aceite conversar comigo se soubesse quem eu era. Enfermeiros de hospital público não costumam confiar em donos de hospitais particulares. Ele estava certo, e Clara sabia disso. Então você arquitetou essa situação toda? Me fez perder o voo? Inventou essa história de passageira VIP? Eu não te fiz perder o voo, disse Rafael, rindo baixinho. Isso foi coincidência. Quando soube que você estava desesperada no aeroporto, vi uma oportunidade de conversarmos sem interrupções. Clara retirou a mão da dele confusa. Como você soube que eu estava no aeroporto? O sorriso de Rafael desapareceu. Ele hesitou antes de responder. Eu tenho contatos lá. Que tipo de contatos? Clara, isso não importa agora. O importante é que... Não! Ela o interrompeu levantando da poltrona. Você está mentindo. Como sabia que eu estava no aeroporto? Como soube exatamente onde me encontrar? Rafael passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Está bem. A verdade é que tenho pessoas monitorando alguns profissionais de saúde que considero especiais. Quando você saiu do hospital hoje, eles me informaram. Você me seguiu? Clara gritou, sentindo uma mistura de raiva e traição. Você me seguiu até o aeroporto? Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Você invadiu minha privacidade, me espionou, me manipulou para entrar neste avião. Clara, por favor, me deixa explicar. Ela começou a andar de um lado para outro na cabine estreita, sentindo-se como um animal enjaulado. Para onde este avião está indo? Onde você está me levando? Para minha propriedade em Campos do Jordão. Quero te mostrar o projeto do hospital. Eu quero descer. Quero ir para o casamento da minha irmã. Rafael levantou e segurou ela pelos ombros, suavemente, mas com firmeza. Clara, olha para mim. Eu sei que parece loucura, mas eu não vou te machucar. Nunca faria isso. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade, mas também viu algo mais perigoso. Viu desejo. O mesmo desejo que ela estava sentindo e tentando ignorar. Por que deveria confiar em você? Sussurrou. Porque somos iguais, respondeu ele, aproximando o rosto do dela. Ambos perdemos pessoas importantes. Ambos sabemos o que é carregar culpa. Ambos queremos fazer diferença na vida dos outros. Mas como você sabia que eu estava no aeroporto? Como tinha um jato pronto? Rafael suspirou. Eu estava voltando de uma reunião em São Paulo. Quando Jurema me ligou desesperada dizendo que você tinha perdido o voo para o casamento da sua irmã, decidi oferecer uma carona até Florianópolis no meu jato. Clara sentiu a respiração falhar quando percebeu o quanto estavam próximos. Podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro masculino que a deixava tonta. Eu não te conheço, disse com a voz falhando. Mas eu te conheço, murmurou Rafael, tocando levemente o rosto dela. E sei que você sente a mesma coisa que eu estou sentindo agora. O coração de Clara batia tão forte que doía. Parte dela queria se afastar, gritar, exigir que o avião fizesse meia volta. Mas outra parte, uma parte que ela não conhecia, queria se aproximar ainda mais dele. Que coisa, sussurrou. Isso, disse ele, quase encostando os lábios nos dela. Nesse momento, a comissária apareceu na cabine. Senhor Monteiro, vamos pousar em 20 minutos. Os dois se afastaram rapidamente, como adolescentes pegos fazendo algo proibido. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e confusão. Rafael se recompôs primeiro. Obrigado, Fernanda. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio pesado tomou conta da cabine. Clara voltou para sua poltrona, evitando olhar para ele. Clara, disse Rafael suavemente. Eu sei que cometi erros na forma como te trouxe aqui, mas não me arrependo, porque tenho certeza de que você é a pessoa que pode me ajudar a mudar milhares de vidas. Ela o olhou de soslaio. E se eu quiser ir embora? Se não quiser participar do seu projeto? Então eu te levo de volta para casa amanhã de manhã, e você nunca mais vai me ver.
Promete? Prometo. Clara assentiu, mas não conseguia ignorar a sensação de que sua vida havia mudado para sempre naquela cabine. E o mais assustador de tudo era que ela não sabia se queria que mudasse de volta. O jato pousou suavemente na pista particular da propriedade de Rafael. Clara olhou pela janela e viu luzes espalhadas por uma área imensa, como se fosse uma pequena cidade. Montanhas cobertas de mata se erguiam ao fundo, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Meu Deus, murmurou, ainda processando tudo o que havia descoberto durante o voo. Rafael se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Bem-vinda à Fazenda Aurora. Clara hesitou antes de aceitar a ajuda dele. O toque da mão de Rafael ainda causava aquele formigamento estranho no braço, como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Ela precisava manter o foco. Precisava lembrar que estava ali contra sua vontade. Rafael, disse enquanto desciam do jato, eu preciso ligar para minha irmã. Ela deve estar desesperada achando que me aconteceu alguma coisa. Claro, pode usar o telefone da casa. Eles caminharam por um jardim iluminado até uma mansão que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Clara nunca tinha visto nada parecido. Não era apenas o tamanho da casa que impressionava, mas a elegância de cada detalhe. Mesmo assim, havia algo acolhedor no ambiente, diferente do que ela imaginava que seria a casa de um bilionário. Beatriz? Sou eu, Clara. Clara, onde você está? Estou preocupada desde que a ligação caiu. Clara olhou para Rafael, que estava do outro lado da sala respeitando sua privacidade. Como explicar aquela situação sem soar completamente louca? Bea, eu consegui outro voo. Estou numa escala técnica. Vou chegar aí amanhã. Escala técnica? Para Florianópolis? É uma longa história. Te conto quando chegar. O importante é que vou estar lá para seu casamento. Clara desligou o telefone com o coração apertado. Havia mentido para a irmã pela primeira vez na vida. Mas como poderia explicar que estava na casa de um bilionário que a tinha investigado e praticamente sequestrado? Sua irmã ficou mais tranquila? Perguntou Rafael, aproximando-se com 2 xícaras de chá. Por enquanto. Clara aceitou a xícara, notando que ele havia escolhido chá de camomila, exatamente como ela gostava. Como você sabia? Sabia o quê? Que eu gosto de chá de camomila. Rafael sorriu com aquele jeito misterioso que a deixava nervosa. Digamos que fiz minha lição de casa. Você realmente me investigou a fundo, não foi? Clara, senta aqui comigo. Rafael apontou para um sofá enorme em frente a uma lareira acesa. Quero contar uma coisa que não contei no avião. Ela se acomodou no sofá, mantendo distância dele, mas não conseguiu evitar reparar como a luz do fogo dançava no rosto de Rafael. Ele era realmente bonito de uma forma que a deixava sem jeito. Quando Marina ficou doente, começou ele, com a voz mais baixa, eu me senti completamente perdido. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguia salvar a pessoa que mais amava. Clara sentiu o peito apertar vendo a dor nos olhos dele. Depois que ela partiu, eu construí os hospitais Aurora como uma espécie de vingança. Queria provar que era possível oferecer medicina de qualidade. Mas no fundo, estava construindo um monumento à minha culpa. Culpa? Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que Clara começou a perceber que ele fazia quando estava nervoso. Culpa porque, mesmo com todo o meu dinheiro, não soube proteger a única pessoa que realmente importava. Culpa porque construí hospitais apenas para ricos, exatamente o contrário do que Marina sonhava. E o que mudou? Você. A palavra saiu tão suave que Clara quase não ouviu. Ela sentiu o coração acelerar. Como assim? Rafael se aproximou um pouco mais no sofá. Quando soube como você salvou o filho da Jurema, algo despertou em mim. Percebi que estava honrando Marina da forma errada. Jurema? A mãe do Pedrinho. Ela trabalha na limpeza do Hospital Santa Helena. Quando contou sobre a enfermeira que salvou seu filho, chorou tanto que molhou meu blazer. Clara se lembrou da mulher que a abraçou no hospital depois da cirurgia do menino. Uma mulher simples, de mãos calejadas pelo trabalho pesado, que segurou o rosto de Clara entre as palmas e disse: "Você é um anjo que Deus colocou na vida do meu filho. Foi quando decidi que precisava te conhecer", continuou Rafael. "Não apenas conhecer, precisava ter você na minha vida.
Rafael. Clara. Eu sei que soa loucura. Sei que parece obsessão. Mas desde que vi aquela primeira foto sua saindo do hospital, sinto algo que não sentia desde que perdi Marina. O coração de Clara batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Que tipo de coisa? Rafael levantou devagar e estendeu a mão para ela. Vem, quero te mostrar algo. Contra sua melhor razão, Clara aceitou a mão dele e se deixou guiar para fora da casa. Eles caminharam por uma trilha iluminada entre árvores centenárias. O ar da montanha estava fresco e perfumado com cheiro de eucalipto. Para onde estamos indo? Para o lugar onde tudo começou. Depois de caminhar por alguns minutos, eles chegaram a uma clareira onde havia uma casa menor, mais simples que a mansão. Parecia uma casa de campo tradicional, com varanda de madeira e janelas iluminadas. Esta era a casa da Marina quando a conheci, explicou Rafael. Ela morava aqui com os pais, que cuidavam da propriedade para o antigo dono. Clara sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Por que estava se importando com a história dele com outra mulher? Quando comprei a propriedade, mantive a casa exatamente como ela estava. É aqui que venho quando preciso lembrar quem eu realmente sou, não quem o dinheiro me transformou. Eles subiram os degraus da varanda. Rafael abriu a porta e acendeu as luzes. Clara ficou sem fôlego. A casa era linda na sua simplicidade. Móveis de madeira rústica, tapetes coloridos, fotografias nas paredes. Marina sonhava em transformar esta propriedade num lugar de cura, disse Rafael, pegando uma foto da mesa de centro. Queria construir um retiro onde pessoas carentes pudessem vir se recuperar de doenças graves. Na foto, Clara viu uma mulher jovem e bonita, de cabelos castanhos e sorriso radiante, abraçada com Rafael. Eles pareciam profundamente apaixonados. Ela era linda, disse Clara, sentindo aquela pontada de ciúme novamente. Era, mas sabe o que mais me chamou a atenção nela? A forma como tratava as pessoas. Principalmente as pessoas simples, como seus pais, como os funcionários da propriedade. Rafael guardou a foto e olhou diretamente nos olhos de Clara. É a mesma coisa que vejo em você. A mesma bondade genuína. O mesmo amor pelos outros. Clara sentiu o rosto esquentar. Rafael, eu não posso ser uma substituição para sua esposa. Você não é substituição de ninguém, disse ele, aproximando-se perigosamente. Você é única. É Clara Mendonça, a enfermeira que salva vidas porque não consegue fazer diferente. A mulher que usa o próprio salário para ajudar pacientes. A pessoa que eu precisava encontrar para me lembrar do que realmente importa na vida. A respiração de Clara estava falhando. Rafael estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando do corpo dele. Eu tenho medo, sussurrou. Medo de quê? Medo de você. Medo de estar aqui. Medo de estar sentindo. Ela parou, sem coragem de terminar a frase. Sentindo o quê, Clara? Ela olhou nos olhos escuros dele e viu seu próprio reflexo. Viu uma mulher que estava à beira de uma mudança que poderia transformar sua vida para sempre. Sentindo coisas que não deveria estar sentindo por alguém que acabei de conhecer. Rafael sorriu, levando a mão ao rosto dela. E se eu disser que estou sentindo exatamente a mesma coisa? Então somos dois loucos. Os melhores amores começam com um pouco de loucura. Ele estava se aproximando, e Clara sabia que se deixasse acontecer, não haveria volta. Mas uma parte dela, uma parte que estava crescendo a cada segundo, queria descobrir como seria beijar aquele homem misterioso que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Rafael, sussurrou, eu mal te conheço, mas eu te conheço, murmurou ele, quase tocando os lábios nos dela. Conheço sua alma, conheço seu coração, e sei que você é a mulher que pode me ensinar a amar novamente. Nesse momento, a porta da casa se abriu. Uma mulher de meia idade entrou carregando um balde de limpeza. Quando viu os dois quase se beijando, parou imediatamente. Desculpa, Sr. Rafael. Não sabia que tinha alguém aqui. Os dois se afastaram rapidamente. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Tudo bem, Helena, disse Rafael, recompondo-se. Clara, esta é Helena, a caseira da propriedade. Helena, esta é Clara Mendonça. A mulher sorriu calorosamente. A senhorita é a enfermeira que o Sr. Rafael tanto fala? Clara arregalou os olhos. Ele fala sobre mim? Helena riu. Fala tanto que já decoramos seu nome.
Disse que a senhorita ia ajudar ele a realizar o sonho da senhora Marina. Helena. Rafael tentou interromper, visivelmente constrangido. O quê? É verdade. Passou a semana inteira falando que havia encontrado a pessoa perfeita para o projeto do hospital, que finalmente ia poder honrar a memória da esposa dele da forma certa. Clara olhou para Rafael com uma mistura de surpresa e ternura. Ele realmente acreditava tanto nela assim? Bom, vou deixar vocês conversarem, disse Helena pegando o balde novamente. Senhorita Clara, espero que aceite trabalhar com nosso Rafael. Ele precisa de alguém especial como a senhorita para ajudar ele a encontrar a felicidade de novo. Quando Helena saiu, ficaram sozinhos novamente, mas o momento íntimo havia se quebrado. Clara se sentou numa poltrona, tentando processar tudo o que havia descoberto. Você realmente acredita que eu posso fazer diferença? Perguntou. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Clara, você já fez diferença. Na minha vida, na vida do Pedrinho, na vida de todos os pacientes que você toca. Agora quero te dar a oportunidade de fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Como? Vem comigo amanhã visitar o terreno onde vamos construir o Hospital Marina. Vê com seus próprios olhos o que podemos fazer juntos. Se depois disso você quiser ir embora, eu te levo pessoalmente para o casamento da sua irmã. Clara olhou para aquele homem que havia virado sua vida do avesso em poucas horas. Sabia que estava à beira de tomar uma decisão que mudaria tudo. Mas pela primeira vez na vida, sentia que talvez valesse a pena arriscar. Está bem, disse finalmente. Vou ficar até amanhã. Mas só até amanhã. Rafael sorriu de um jeito que iluminou o rosto inteiro dele. Obrigado, Clara. Você não vai se arrepender. Ela esperava que ele estivesse certo, porque uma voz no fundo da cabeça dizia que já estava se apaixonando por Rafael Monteiro. E isso poderia ser a melhor ou a pior coisa que já havia acontecido na vida dela. Clara acordou numa cama mais confortável que qualquer hotel que já havia dormido. Por alguns segundos não lembrou onde estava, até que tudo voltou à memória como uma avalanche. O jato, Rafael. As revelações sobre Marina. Ela se sentou na cama e olhou pela janela do quarto de hóspedes que Helena havia preparado para ela. O nascer do sol sobre as montanhas era de tirar o fôlego. Clara nunca havia visto algo tão bonito na vida. Por um momento esqueceu todos os problemas e simplesmente contemplou a natureza acordando ao seu redor. Uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Clara, posso entrar? Era a voz de Helena. Claro. A caseira entrou com uma bandeja de café da manhã que cheirava a céu. Trouxe um cafezinho para a senhorita. O senhor Rafael está esperando a senhora na varanda quando estiver pronta. Obrigada, Helena. Você é muito gentil. Helena sorriu e se sentou na beirada da cama. Posso falar uma coisa? Fale. Há muitos anos trabalho nesta casa. Vi o senhor Rafael se transformar num homem amargurado depois que perdeu a senhora Marina. Ontem foi a primeira vez que vi ele sorrir de verdade desde então. Clara sentiu o coração acelerar. Helena, a senhorita fez algo especial com ele. Trouxe de volta o homem bom que ele sempre foi por dentro. Depois que Helena saiu, Clara tomou banho e vestiu a roupa que haviam lavado e passado durante a noite. Quando desceu para a varanda, encontrou Rafael tomando café e mexendo em papéis espalhados sobre uma mesa de madeira. Bom dia, disse ele, levantando os olhos dos documentos. Dormiu bem? Dormi, obrigada. Clara se sentou na cadeira em frente a ele, tentando ignorar como ele ficava ainda mais atraente com os primeiros raios de sol iluminando o rosto. Pronta para conhecer o futuro Hospital Marina? Acho que sim. Eles tomaram café em silêncio, mas era um silêncio confortável, diferente da tensão do dia anterior. Clara observou Rafael discretamente enquanto ele folheava os projetos arquitetônicos. Havia uma determinação nos olhos dele que não existia quando falava sobre os hospitais Aurora. Rafael, disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que é tão importante para você que eu participe deste projeto? Existem milhares de enfermeiros competentes por aí. Rafael parou de mexer nos papéis e olhou diretamente para ela. Porque você tem algo que não se ensina em faculdade nenhuma. O quê? Compaixão verdadeira. Vi nos relatórios como você trata cada paciente. Como conversa com as crianças assustadas, como segura a mão dos idosos sozinhos, como chora escondida quando perde alguém. Clara ficou vermelha.
Ela realmente chorava escondida quando perdia um paciente. Quero que esse hospital seja dirigido por alguém que entende que por trás de cada leito existe uma história, uma família, um sonho. E você acha que eu sou essa pessoa? Tenho certeza. Eles terminaram o café e Rafael a levou até um jipe estacionado em frente à casa. A propriedade era ainda maior do que Clara havia imaginado. Eles dirigiram por estradas de terra por quase 20 minutos antes de chegarem ao local da construção. Quando desceram do carro, Clara ficou sem fôlego. O terreno era perfeito. Uma área plana cercada por montanhas, com uma vista espetacular e ar puro que enchia os pulmões de vida. O hospital vai ficar ali, disse Rafael, apontando para o centro do terreno. 5 andares, 200 leitos, centro cirúrgico de última geração, UTI neonatal, tudo gratuito. Quantas pessoas vocês pretendem atender? Estimamos cerca de 1.000 pacientes por mês. Crianças, idosos, toda pessoa que não tem condições de pagar um tratamento particular. Clara caminhou pelo terreno, imaginando como seria o hospital funcionando. Podia quase ouvir as vozes das crianças brincando nos jardins que Rafael havia planejado, ver os pacientes se recuperando com dignidade e carinho. É lindo, Rafael. Realmente lindo. Mas tem mais uma coisa que quero te mostrar. Eles voltaram ao jipe e dirigiram por mais alguns minutos até chegarem a uma construção menor, meio escondida entre as árvores. Parecia uma casa grande, pintada de cores alegres, com um playground no quintal. O que é isso? Rafael sorriu. Entre e vê. Clara empurrou a porta e quase desmaiou com o que viu. A casa estava cheia de crianças. Umas 15 ou 20 crianças de idades diferentes, brincando, desenhando, sendo cuidadas por algumas mulheres carinhosas. Oi, tio Rafael! Gritaram várias vozes ao mesmo tempo. Oi, pessoal! Trouxe uma amiga especial para conhecer vocês. Uma menina pequena, de uns 5 anos, correu até Clara e abraçou suas pernas. Você é bonita. Qual seu nome? Clara. E o seu? Isabela. Você vai morar aqui com a gente? Clara olhou para Rafael confusa. Rafael, o que é este lugar? É onde as crianças que estão esperando cirurgia ficam hospedadas com as famílias. Muitas vêm de cidades distantes e não têm onde ficar. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você fez uma casa de apoio? Marina sempre dizia que tratar uma criança não é só cuidar da doença. É cuidar da família inteira. Estas crianças ficam aqui até conseguirem vaga nos hospitais particulares da região. E quem paga tudo isso? Eu. Mas não é caridade. É investimento. Investimento no futuro. Uma mulher se aproximou deles. Era magra, com roupas simples, mas com um sorriso radiante no rosto. Senhor Rafael, que bom vê-lo. Oi, Conceição. Como está o Gabriel? Muito melhor. O médico disse que semana que vem ele pode fazer a cirurgia no coração. Clara sentiu um aperto no peito. Mais uma criança com problema cardíaco, como Marina havia sido. Clara, disse Rafael. Esta é Conceição, mãe do Gabriel. Conceição, esta é Clara, a enfermeira que vai dirigir nosso novo hospital. Que maravilha! Enfermeira Clara, a senhora vai salvar muitas vidas. Igual está salvando a do meu Gabriel. Conceição segurou as mãos de Clara com força. A senhora não imagina o que significa ter um lugar assim. Meu menino estava internado naquele hospital público terrível, sem condições nenhuma. Aqui ele tem carinho, comida boa, outros amiguinhos para brincar. Há quanto tempo vocês estão aqui? 3 semanas. E posso ficar o tempo que precisar sem pagar nada. Clara olhou ao redor e viu várias mães conversando animadamente, crianças brincando sem a tristeza comum de quem está doente. Era um ambiente de esperança em meio ao sofrimento. Tio Rafael, uma voz infantil chamou. Era um menino de uns 8 anos, careca do tratamento, mas com os olhos brilhando de alegria. Você trouxe remédio novo? Não desta vez, campeão, mas trouxe coisa melhor. Trouxe a tia Clara, que é enfermeira e vai cuidar de você. O menino correu até Clara e a abraçou. Tia Clara, você sabe fazer curativo que não dói? Sei sim. E sei contar histórias também. Conta uma para mim. Clara se ajoelhou na altura do menino. Como você se chama? Mateus. Mas todo mundo me chama de Mateus. Mateus, você quer ouvir a história da enfermeira que conheceu um príncipe? Quero! Clara começou a inventar uma história na hora.
sobre uma enfermeira corajosa que viajou num castelo voador e encontrou um príncipe triste que precisava aprender a sorrir novamente. Rapidamente todas as crianças se juntaram ao redor dela, fascinadas. Rafael ficou encostado na parede, observando Clara interagir com as crianças. O coração dele batia acelerado, vendo como ela naturalmente se conectava com cada uma delas, como conseguia fazer sorrir até as crianças mais debilitadas. E então, Clara continuou a história. A enfermeira percebeu que o príncipe não era mau. Ele só estava com o coração machucado porque havia perdido alguém muito especial. E como ela curou o coração dele? Perguntou Isabela. Ah, essa é a parte mais bonita da história. Ela curou o coração dele mostrando que ainda existia amor no mundo, que mesmo quando perdemos alguém, podemos honrar essa pessoa ajudando outros. E eles ficaram juntos para sempre? Perguntou Mateus. Clara olhou para Rafael, que estava com os olhos brilhando. Ainda não sei o final da história. Acho que eles ainda estão descobrindo. Conta o resto amanhã? Pediu Isabela. Se eu estiver aqui amanhã, conto sim. Você vai estar, não vai, tia Clara? Você não pode ir embora, disse Mateus, segurando a mão dela. Clara sentiu o coração se partir. Como poderia abandonar aquelas crianças? Como poderia voltar para sua vida anterior depois de ver aquilo? Crianças, interrompeu uma das cuidadoras. Hora do almoço. Vamos deixar o tio Rafael e a tia Clara conversarem. Quando ficaram sozinhos no quintal, Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Rafael, isso é a coisa mais linda que já vi na vida. E é só o começo. Imagina quando o hospital estiver pronto. Imagina quantas crianças como o Mateus e a Isabela poderemos ajudar. Quantas crianças passam por aqui? Cerca de 50 por mês. Algumas ficam poucos dias, outras ficam meses esperando vaga para a cirurgia. Clara limpou as lágrimas e olhou para Rafael. Você realmente faz isso sozinho? Mantém tudo isso sem ajuda de ninguém? Tenho alguns parceiros médicos que doam tempo, mas basicamente sim. Por quê? Por que não divulga? Por que não pede ajuda? Rafael suspirou. Porque não quero que vire publicidade. Não quero que as pessoas achem que estou fazendo isso para limpar minha consciência ou melhorar minha imagem. Mas você poderia ajudar muito mais gente se tivesse mais recursos. É exatamente por isso que preciso de você, Clara. Preciso de alguém em quem confio para me ajudar a expandir isso. Alguém que entende que não se trata de dinheiro ou reconhecimento. Se trata de amor. Clara olhou para a casa cheia de esperança, para as crianças almoçando e rindo apesar de suas condições, para o homem extraordinário que havia criado aquele oásis de cuidado no meio das montanhas. Rafael, disse finalmente, eu aceito. Aceita o quê? Aceito participar do projeto. Aceito ser diretora do Hospital Marina. Aceito ajudar você a mudar a vida dessas crianças. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse no que havia ouvido. Clara, você tem certeza? Significa deixar sua vida em São Paulo, seu emprego, sua rotina. Eu tenho certeza. Essas crianças precisam de mim. E eu acho que preciso delas também. Rafael a abraçou tão forte que ela quase não conseguiu respirar. Obrigado, Clara. Você não faz ideia de como isso significa muito para mim. Mas enquanto estava nos braços dele, Clara percebeu que não estava fazendo aquilo apenas pelas crianças. Estava fazendo também por ele. Porque em menos de 24 horas, Rafael Monteiro havia se tornado a pessoa mais importante da vida dela. E isso a assustava mais do que qualquer mudança profissional. Clara passou a tarde inteira na casa de apoio, brincando com as crianças e conversando com as mães. Cada história que ouvia a deixava mais certa de que havia tomado a decisão certa. Quando voltaram para a mansão no final do dia, ela estava radiante, com uma energia que não sentia há muito tempo. Preciso ligar para minha irmã e contar a verdade, disse enquanto se acomodavam na varanda para jantar. Tem certeza? Pode ser difícil de explicar, alertou Rafael, servindo vinho para os dois. Beatriz me conhece. Ela vai entender. Clara discou o número, mas desta vez o coração estava tranquilo. Sabia que estava fazendo a coisa certa. Bea? Sou eu de novo. Clara, menos mal. Estava preocupada. Onde você está exatamente? Clara respirou fundo. Em Campos do Jordão, na casa de um empresário que ofereceu uma oportunidade de trabalho incrível.
Silêncio do outro lado da linha. Clara, que história é essa? Que empresário? Como você foi parar aí? É complicado, Bea, mas ele tem um projeto de hospital gratuito e quer que eu seja diretora médica. Um estranho te ofereceu cargo de diretora? Clara, isso parece golpe. Não é golpe. Eu vi o trabalho dele. É sério. E você conhece esse homem de onde? Clara, pelo amor de Deus, me fala a verdade. A voz de Beatriz estava ficando alterada e Clara percebeu que a situação estava saindo do controle. Bea, calma. Eu estou bem. Estou segura. Segura? Uma mulher sozinha na casa de um desconhecido? Clara, você perdeu o juízo? Rafael percebeu que a conversa estava ficando tensa e se aproximou. Bea, escuta. Amanhã eu te ligo e explico tudo direito. Mas preciso que confie em mim. Confiar? Clara, você sumiu. Mentiu sobre escala técnica. Está na casa de um estranho e quer que eu confie? Eu não menti. Apenas não contei tudo. É a mesma coisa. Clara, se você não aparecer no meu casamento daqui a 4 dias, vou chamar a polícia. A ligação caiu, deixando Clara com o telefone na mão e lágrimas nos olhos. Ela não entendeu, murmurou. Rafael se sentou ao lado dela no sofá da varanda. Clara, talvez sua irmã tenha razão para ficar preocupada. A situação realmente parece estranha vista de fora. Mas eu sei que você não vai me machucar. Como pode ter certeza? Me conhece há menos de 2 dias. Clara olhou para ele surpresa pela honestidade. Porque vi como você trata as crianças. Vi o amor nos seus olhos quando fala da Marina. Vi como você se dedicou a esse projeto. Mesmo assim, entendo a preocupação dela. Nesse momento, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou completamente. Alô? Como assim na imprensa? Clara sentiu o sangue gelar. Não, isso não pode estar acontecendo. Rafael continuou. Você tem certeza? Onde saiu? Ele desligou o telefone com o rosto pálido. O que foi? Perguntou Clara. Sua irmã chamou um jornalista conhecido dela. A história saiu num portal de notícias. Que história? Rafael pegou o tablet e mostrou para ela. A manchete dizia: enfermeira de hospital público desaparece com empresário bilionário. Clara leu a matéria em choque. O texto dizia que ela havia desaparecido misteriosamente depois de embarcar num jato particular de origem desconhecida. Citava fontes do hospital dizendo que ela nunca faria algo assim e que provavelmente estava sendo coagida. Meu Deus, sussurrou. Beatriz realmente fez isso. Clara, isso vai virar um escândalo. A imprensa adora esse tipo de história. Mas a gente pode explicar, não pode? Rafael passou a mão pelo rosto, visivelmente preocupado. Não é tão simples. Sou uma figura pública. Qualquer história envolvendo mulheres jovens vira polêmica. Então o que fazemos? Preciso te levar de volta para São Paulo imediatamente. Antes que isso vire algo maior. Clara sentiu o coração se partir. Mas e o hospital? E as crianças? Clara, você não entende. Se essa história crescer, vai prejudicar tudo. Os hospitais, a Aurora, o projeto do Hospital Marina, minha reputação, sua carreira. Minha carreira? Você acha que algum hospital vai querer uma enfermeira envolvida num escândalo com um empresário bilionário? A realidade caiu sobre Clara como água gelada. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente e agora estava ameaçando desmoronar. Eu estraguei tudo, disse, começando a chorar. Não, Clara. Eu estraguei tudo. Deveria ter pensado melhor antes de te trazer aqui. Você está arrependido? Rafael hesitou. E essa hesitação doeu mais que qualquer resposta. Estou arrependido de não ter feito isso direito. Deveria ter te procurado no hospital, marcado uma reunião formal, apresentado o projeto de forma profissional. Mas não está arrependido de me trazer aqui? Ele olhou nos olhos dela. Nunca poderia me arrepender de te conhecer, Clara. Mesmo sabendo que isso pode prejudicar seus negócios? Meus negócios se recuperam. Mas perder você... Rafael não terminou a frase, mas Clara entendeu. Também não quero te perder, sussurrou. Então o que fazemos? Antes que Clara pudesse responder, o telefone dela tocou novamente. Era Beatriz. Clara? Vi que a notícia saiu. Desculpa, eu não queria que virasse isso. Bia, você prejudicou tudo. Eu estava preocupada. Você sumiu com um estranho.
Ele não é estranho. E eu não sumi. Eu tomei uma decisão. Decisão de quê? Clara, você nem sabe quem é esse homem direito. Sei sim. Ele se chama Rafael Monteiro. É dono da Corporação Médica Aurora. Perdeu a esposa e agora quer construir hospitais gratuitos. E você acreditou nessa história? Não acreditei. Eu vi. Vi as crianças que ele ajuda. Vi o projeto. Vi o amor dele por esse trabalho. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Clara, você está apaixonada por ele. A frase caiu como uma bomba. Clara olhou para Rafael, que estava fingindo não escutar a conversa. Bea, está, não está? É por isso que está fazendo essa loucura. Não é loucura. É uma oportunidade de fazer diferença na vida de pessoas. Clara, você mal conhece esse homem. Como pode ter certeza de que ele é quem diz ser? Porque eu confio nele. Confia baseado em quê? Em 2 dias de convivência? Clara percebeu que não tinha uma resposta lógica para aquela pergunta. Realmente, como podia confiar tanto em alguém que conhecia há tão pouco tempo? Bea, você estragou tudo. A imprensa vai fazer um escândalo, vai prejudicar o trabalho dele, vai prejudicar minha carreira. Se o trabalho dele é sério, um pouco de publicidade não vai prejudicar nada. Não é qualquer publicidade. É uma manchete que me faz parecer vítima de sequestro. Então volta para casa e esclarece tudo. E se eu não quiser voltar? Clara, não faz isso comigo. Não falta no meu casamento por causa de um homem que você conheceu ontem. A ligação caiu novamente, deixando Clara destroçada. De um lado, a irmã que havia sacrificado tudo por ela. Do outro, o homem que havia despertado sentimentos que ela nem sabia que existiam. Clara, disse Rafael suavemente, talvez sua irmã tenha razão. Sobre o quê? Sobre você estar tomando decisões baseadas em emoção, não em razão. Clara sentiu como se ele tivesse dado um tapa no rosto dela. Você acha que estou sendo irracional? Acho que ambos estamos. Conhecemos ontem. E hoje você está mudando de vida. Isso não é normal. E o que seria normal? Fingir que não sinto nada? Ignorar a oportunidade de ajudar essas crianças? Seria tomar tempo para pensar direito. Clara se levantou do sofá, ferida. Então é isso? Agora que a imprensa está envolvida, você quer que eu suma da sua vida? Não é isso. Quero proteger você. Proteger de quê? De mim. Do escândalo. De tomar uma decisão que pode se arrepender pro resto da vida. A única coisa que vou me arrepender é de ter confiado em você. Clara correu para o quarto de hóspedes e bateu a porta. Jogou-se na cama e chorou como não chorava há anos. Em menos de 48 horas, havia encontrado o amor da vida e perdido a confiança da irmã. Havia descoberto um propósito que a enchia de esperança e visto ele ameaçado por um mal-entendido. Do outro lado da porta, podia ouvir Rafael andando de um lado para outro na sala. Sabia que ele estava sofrendo tanto quanto ela, mas naquele momento a dor era grande demais para pensar em mais alguém. Pela primeira vez desde que entrara naquele jato, Clara se perguntou se não havia cometido o maior erro da vida. Clara acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Pelo relógio na mesa de cabeceira, eram 5 da manhã. Não conseguiu dormir direito, pensando em tudo o que havia acontecido. O casamento de Beatriz era dali a 4 dias, mas agora parecia uma eternidade. Levantou devagar e foi até a janela. Rafael estava sentado na varanda, ainda com a mesma roupa da noite anterior. Parecia não ter dormido também. Algo no peito de Clara se apertou vendo ele ali, perdido nos próprios pensamentos. Desceu sem fazer barulho e se aproximou dele pela porta da cozinha. Você ficou aí a noite toda? Perguntou baixinho. Rafael se virou surpreso. O rosto dele estava cansado, mas os olhos se iluminaram quando a viu. Não consegui dormir. Fica pensando em como consertar essa situação. Clara se sentou na cadeira ao lado dele. O ar da manhã estava fresco e perfumado com cheiro de eucalipto. Rafael, preciso contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ele a olhou com atenção total. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe ficou muito doente. Câncer. A gente não tinha dinheiro para tratamento particular, então ela foi para o hospital público. Rafael permaneceu em silêncio, respeitando o momento dela. Por 6 meses, vi minha mãe definhar naqueles corredores gelados. Os médicos mal olhavam para ela. As enfermeiras tratavam como se fosse um número,
não uma pessoa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Uma noite, ela teve uma crise de dor terrível. Chamei a enfermeira, que disse que não podia dar mais analgésico. Minha mãe gritava de dor, e eu era só uma adolescente desesperada. Clara, foi quando decidi que ia ser enfermeira, que ia tratar cada paciente como se fosse minha própria família, que nenhuma filha ia passar pelo que eu passei. Rafael estendeu a mão e segurou a dela suavemente. Sua mãe se recuperou? Clara balançou a cabeça. Ela partiu 3 dias depois daquele episódio. Mas antes de ir, me fez prometer que ia estudar, que ia fazer diferença na vida de outras pessoas. Por isso você se dedica tanto aos pacientes. É minha forma de honrar a memória dela. Cada criança que salvo, cada família que conforto, é uma promessa cumprida. Rafael apertou a mão dela com mais força. Clara, agora entendo por que você aceitou o projeto tão rápido. Não foi impulsividade, foi reconhecimento. Reconhecimento. Você viu no Hospital Marina a chance de honrar sua mãe numa escala muito maior, de transformar a promessa que fez para ela em algo gigantesco. Clara assentiu, impressionada como ele havia entendido exatamente o que sentia. Mas Rafael, e se sua vida ficar arruinada por causa de mim? Clara, posso contar uma coisa que também nunca contei para ninguém? Claro. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo muito íntimo. Quando Marina partiu, eu quis partir também. Não via sentido em continuar vivendo sem ela. O coração de Clara disparou com a confissão. Construí os hospitais Aurora não por bondade. Construí por culpa e raiva. Queria provar para o mundo que eu podia oferecer coisa melhor. Mas no fundo, continuava vazio. E o que mudou? Você. Quando vi como você salvou o Pedrinho, quando li sobre sua dedicação, algo acordou em mim. Percebi que Marina não queria que eu construísse um império por raiva. Ela queria que eu construísse pontes de esperança. Clara sentiu lágrimas novas escorrerem pelo rosto. Por isso te trouxe aqui de forma tão desesperada, porque senti que você era a pessoa que podia me ajudar a encontrar sentido na vida novamente. Rafael, você não precisa de mim para isso. Você já faz coisas incríveis. Faço coisas ricas. Você faz coisas com alma. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o sol nascer sobre as montanhas. Clara sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. O que fazemos agora? Perguntou finalmente. Primeiro vamos resolver a situação com sua irmã e a imprensa. Depois, se você ainda quiser, começamos a planejar o hospital de verdade. Como vamos resolver? Rafael sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Sendo completamente transparentes, vamos contar toda a verdade. Toda? Toda. Como nos conhecemos? Por que você está aqui? Qual é o projeto? Como você me fez descobrir o verdadeiro significado de honrar quem amamos? Clara sentiu o coração acelerar. Você acha que vai dar certo? Acho que a verdade sempre dá certo. Nesse momento, Helena apareceu na varanda com uma bandeja de café. Bom dia. Vocês dois acordaram cedo. Não dormimos direito, explicou Clara. Imagino. Vi a confusão na internet. Mas não se preocupem. A verdade sempre vence no final. Rafael pegou uma xícara de café. Helena, posso pedir sua ajuda com uma coisa? Claro. Quero organizar uma entrevista coletiva aqui na propriedade. Mostrar para os jornalistas o projeto das crianças, contar a história real. Boa ideia. Quando os repórteres virem aquelas crianças vão entender tudo. Clara ficou nervosa. Rafael, você tem certeza? E se der errado? Clara, olha para mim. Ele segurou o rosto dela suavemente. Eu prefiro arriscar tudo contando a verdade do que viver escondendo quem realmente sou. E se destruir seus negócios? Meus negócios se recuperam. Mas se eu perder você por causa de mal-entendidos e mentiras, isso eu não me recupero nunca. O coração de Clara bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Você realmente quer que eu fique? Quero que você fique porque esta é sua casa agora. Quero que dirija o Hospital Marina porque você é a única pessoa capaz de fazer isso com amor verdadeiro. Quero que seja minha parceira neste projeto porque juntos podemos mudar milhares de vidas. E quanto ao que estamos sentindo um pelo outro? Rafael hesitou por alguns segundos. Quero que isso cresça naturalmente, sem pressa, sem pressão.
Quero conhecer cada pedaço da sua alma e quero que você conheça a minha. Clara sorriu através das lágrimas. Então vamos enfrentar isso juntos? Juntos. Helena bateu palmas emocionada. Que lindo! Vou preparar tudo para a entrevista coletiva. Helena, disse Clara, tem uma coisa que preciso fazer antes. O quê? Ligar para minha irmã e pedir desculpas. Explicar tudo direitinho. Rafael assentiu. Quer privacidade? Não, quero que você escute. Afinal, agora somos parceiros em tudo. Clara discou o número de Beatriz com o coração na boca. Bea, sou eu. Sei que está brava, mas preciso que me escute até o final. Clara, onde você está? Vi que a história cresceu nos jornais. Estou exatamente onde te falei. E vou contar toda a verdade agora. Durante 20 minutos, Clara contou cada detalhe da história. Como conheceu Rafael, por que aceitou o projeto, o trabalho com as crianças, seus sentimentos confusos mas genuínos. Bea, eu sei que parece loucura, mas encontrei meu propósito de vida. Encontrei uma forma de honrar nossa mãe numa escala que nunca imaginei possível. Silêncio do outro lado da linha. Clara, você realmente acredita que esse homem é sincero? Acredito. Não só acredito, como vi com meus próprios olhos o trabalho dele. E você está apaixonada por ele. Estou. Mas não é só paixão, Bea. É admiração, é parceria, é propósito compartilhado. Beatriz suspirou. Clara, se você realmente encontrou algo tão especial assim, eu não posso ficar no seu caminho. Mas seu casamento... Meu casamento pode esperar alguns dias. Família é mais importante. Clara começou a chorar. Obrigada por entender. Só promete uma coisa. O quê? Que vai ser feliz. Nossa mãe ficaria orgulhosa vendo você ajudar tantas crianças. Quando Clara desligou, Rafael a abraçou forte. Deu tudo certo? Deu. Beatriz vai adiar o casamento alguns dias para a gente resolver toda essa confusão primeiro. Clara? Sim? Estou apaixonado por você também. Clara sorriu, sentindo como se o coração fosse explodir de felicidade. Então vamos mudar o mundo juntos? Vamos mudar o mundo juntos. A entrevista coletiva foi marcada para 14h. Clara estava nervosa, arrumando o cabelo pela 10ª vez no espelho do quarto. Nunca havia falado para a imprensa, e agora teria que explicar sua vida inteira para dezenas de repórteres. Clara, está pronta? Rafael bateu na porta. Acho que não vou conseguir. Ele entrou no quarto e viu Clara sentada na beirada da cama, com as mãos tremendo. Olha para mim, disse se ajoelhando na frente dela. Você salvou a vida de centenas de crianças no hospital. Você enfrentou a dor de perder sua mãe e transformou isso em propósito de vida. Você pode enfrentar alguns jornalistas. E se eles não acreditarem na nossa história? Vão acreditar, porque é verdade, e a verdade sempre transparece. Helena apareceu na porta. Senhor Rafael, os repórteres chegaram, e tem uma surpresa esperando vocês lá embaixo. Quando desceram para o jardim da mansão, Clara não conseguiu acreditar no que viu. Jurema estava ali com o filho Pedrinho no colo. Conceição havia trazido Gabriel. Várias outras mães da casa de apoio estavam presentes com suas crianças. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Clara, emocionada. Viemos apoiar você e o senhor Rafael, disse Jurema. Quando Helena contou que iam falar com os jornalistas, decidimos vir contar nossa versão da história. Mateus correu até Clara e a abraçou. Tia Clara, você vai continuar contando histórias pra gente? Vou sim, meu amor. Para sempre. Os repórteres estavam espalhados pelo jardim, câmeras e microfones direcionados para a mesa onde Clara e Rafael se sentaram. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Boa tarde, começou Rafael. Obrigado por virem até aqui. Queremos esclarecer toda a confusão sobre o desaparecimento da enfermeira Clara Mendonça. Um repórter levantou a mão. Senhor Monteiro, é verdade que a senhorita foi trazida contra a vontade? Clara respirou fundo e se inclinou para o microfone. Não foi contra minha vontade. Houve um mal-entendido no aeroporto que resultou numa oportunidade extraordinária. Durante 1 hora, Clara e Rafael contaram toda a história. Como se conheceram, o projeto do Hospital Marina, o trabalho secreto com as crianças carentes. Clara falou sobre a promessa feita à mãe. Rafael sobre o sonho de honrar a memória da esposa. Posso mostrar para vocês o verdadeiro motivo pelo qual aceitei essa mudança de vida,
disse Clara, levantando da mesa. Ela caminhou até onde estavam as crianças e se ajoelhou no meio delas. Estes são meus pacientes, meus pequenos guerreiros. Gabriel aqui está esperando uma cirurgia no coração há 3 meses. Isabela precisa de um transplante de rim. Mateus está se recuperando de um tratamento delicado. As câmeras focaram nas crianças, que sorriram tímidas para os repórteres. Em qualquer hospital particular, essas crianças seriam atendidas imediatamente. Mas suas famílias não têm condições de pagar. Então elas esperam às vezes por meses, enquanto seus quadros podem se complicar. Uma repórter limpou uma lágrima discreta. O sonho do Hospital Marina é acabar com essa espera. Oferecer tratamento de primeira qualidade para crianças como estas, independente da situação financeira da família. Jurema se aproximou do microfone. Posso falar uma coisa? Claro, disse Rafael. Meu filho Pedrinho quase partiu porque os médicos do hospital público acharam que era só uma crise de asma. Foi a enfermeira Clara que insistiu para investigar mais. Ela salvou meu menino. Pedrinho acenou para as câmeras. A tia Clara é minha heroína. A emoção no jardim era palpável. Vários repórteres estavam visivelmente tocados. Senhor Rafael, perguntou outro jornalista, por que manter esse trabalho em segredo? Por que não divulgar? Por que não queria que virassem publicidade? Essas crianças não são campanha de marketing. São vidas preciosas que merecem cuidado genuíno, não exploração midiática. Conceição levantou a mão timidamente. Posso falar também? Fique à vontade, encorajou Clara. Eu trabalho como faxineira há 20 anos. Nunca tive dinheiro para dar tratamento decente para meu Gabriel. Quando chegamos aqui, pela primeira vez senti que meu filho era tratado como pessoa, não como um número. Gabriel, mesmo debilitado, sorriu para a mãe. Mamãe, conta para eles como o tio Rafael me ensinou a jogar xadrez. É verdade, disse Conceição, chorando. Ele senta com as crianças, brinca, conversa. Não é só dinheiro. É amor de verdade. Um repórter se dirigiu a Clara. Enfermeira, a senhora realmente deixou sua vida em São Paulo por este projeto? Deixei minha rotina, mas encontrei meu destino. Pela primeira vez, sinto que posso honrar a memória da minha mãe numa escala que pode transformar milhares de vidas. E quanto ao relacionamento com o Sr. Monteiro? Clara olhou para Rafael e sorriu. Encontrei um companheiro de propósito, alguém que compartilha os mesmos valores, os mesmos sonhos de fazer diferença no mundo. Vocês pretendem se casar? Pretendemos construir um futuro juntos. Um futuro onde crianças como estas tenham acesso aos melhores tratamentos médicos, independente de quanto seus pais ganhem. Mateus correu até o microfone. Tio Rafael, conta para ele sobre o hospital que vocês vão fazer. Rafael sorriu e pegou o menino no colo. Mateus, quer ajudar a explicar? Quero. Vai ser um hospital gigante com jardim para as crianças brincarem e todos os médicos vão ser bonzinhos igual a tia Clara. A sinceridade da criança quebrou qualquer ceticismo restante entre os repórteres. O Hospital Marina vai ter 200 leitos, explicou Rafael. Centro cirúrgico de última geração, UTI neonatal, tudo gratuito. A previsão é atender 1000 pacientes por mês. Quando começam as obras? Semana que vem, respondeu Clara. Já temos as licenças, os projetos aprovados e, principalmente, temos o amor necessário para fazer dar certo. Helena se aproximou da mesa com lágrimas nos olhos. Posso dar meu testemunho? Claro, Helena. Trabalho nesta casa há 15 anos. Vi o Sr. Rafael se transformar num homem amargurado depois que perdeu a esposa. Ontem foi a primeira vez que o vi sorrir de verdade desde então. A Clara trouxe de volta o homem bom que ele sempre foi. E vocês acreditam que este amor vai durar? Perguntou uma repórter. Clara e Rafael se olharam, e mesmo sem palavras, todos puderam ver a resposta. Nosso amor nasceu do desejo de servir aos outros, disse Clara. Cresceu através da admiração mútua pelo trabalho que cada um faz. Esse tipo de amor não é paixão passageira. É parceria para a vida toda. Senhorita Clara, perguntou o último repórter, qual sua mensagem para quem está assistindo? Clara se levantou e olhou diretamente para as câmeras. Que nunca desistam de seus sonhos, mesmo quando parecem impossíveis. Que honrem a memória de quem amaram fazendo diferença na vida de outras pessoas.
e que acreditem que o amor verdadeiro é aquele que nos inspira a ser versões melhores de nós mesmos. Quando a entrevista terminou, os repórteres se aproximaram das crianças, conversando, tirando fotos, claramente tocados pelas histórias que ouviram. Deu certo, sussurrou Rafael no ouvido de Clara. Deu. Tia Clara. Isabela correu até ela. Você não vai mais embora, né? Nunca mais, meu amor. Esta é minha casa agora. Semanas depois, as obras do Hospital Marina começaram. A história de Clara e Rafael havia tocado o país inteiro. Doações chegavam de todo lugar. Voluntários médicos se ofereciam para trabalhar. Empresários queriam patrocinar o projeto. No dia da inauguração, meses depois, Clara estava na entrada do hospital ao lado de Rafael, observando centenas de pessoas celebrarem o sonho que se tornou realidade. Marina estaria orgulhosa, disse Rafael segurando a mão dela. Sua mãe também, respondeu Clara. Mateus, já curado e cheio de vida, correu até eles com uma placa nas mãos. Tio Rafael, tia Clara, olhem o que fizeram para vocês. A placa dizia: Hospital Marina, onde o amor cura além da medicina. Fundado por Rafael Monteiro e Clara Mendonça, em memória de todas as mães e filhas que nos ensinaram que amar é servir. Clara desabou a chorar de emoção. Rafael, conseguimos. Conseguimos mesmo. Conseguimos porque você acreditou. Porque teve coragem de mudar de vida por um sonho que nem era seu no começo. Era sim, só não sabia ainda. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos, e tirou uma pequena caixa do bolso. Clara Mendonça, quer construir o resto da vida comigo? Quer continuar salvando crianças e honrando quem amamos até nossos últimos dias? Sim, gritou ela sem hesitar nenhum segundo. Quando se beijaram, todas as crianças do hospital aplaudiram. Jurema chorou. Conceição bateu palmas. Helena gritou de alegria. E naquele momento, Clara soube que às vezes os maiores milagres da vida começam com os menores mal-entendidos. Fim da história.